Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante em sua vida. Nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos a vocês, professores, alunos da EBD e amantes da Bíblia Sagrada, mais um subsídio das lições bíblicas. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre a respeito de tempo, bens e talentos, sendo o mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E nós já estamos na lição de número 10, a mordomia das finanças, o nosso texto áureo. Nesta lição está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e o versículo 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A verdade prática da nossa lição, ela diz que o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. A leitura bíblica em classe desta aula está em Eclesiastes, capítulo 5, os versículos 10 e 11, e também 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 ao 10. Queridos, este é um assunto que muitas pessoas têm dificuldade, não só de ministrar a aula ou fazer um esboço de pregação sobre este assunto e ministrar um sermão, mas também porque tem dificuldade de lidar com o dinheiro. Agora, é muito interessante que a Bíblia fala muitas vezes de dinheiro. Se nós olharmos para o Novo Testamento, somente no Novo Testamento, cerca de 25 vezes é mencionado este tema, mas 2 vezes aparece a palavra mamon, que é traduzida por riquezas ou tesouro também. Jesus falou muito desse assunto. Então este é um tema que nós não podemos fugir dele e que faz parte de nossas vidas. A nossa lição, ela parte do seguinte princípio, que Deus é dono de tudo. Você pode ver isso no Salmo de número 24, quando diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é do Senhor. E também, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 14, que diz: porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Veja que interessante este versículo, que mostra que o Senhor é dono de tudo, e da tua mão te damos. Ou seja, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós devolvemos a Ele, mostrando a sabedoria, a soberania de Deus sobre todas as coisas. É fundamental entender a soberania de Deus sobre tudo. Muitos crentes se perdem na questão financeira porque não a veem como relacionada a Deus. Pensam que são donos do seu dinheiro. Então as pessoas fazem uma separação entre o que é espiritual e o que é material. É muito importante que a gente entenda que o ser humano, ele é um ser integral. Espírito, alma e corpo formam um único ser, que é o ser humano, um ser tricótomo que foi criado por um Deus trino. Então Deus, sendo trino, um Deus que subsiste em 3 pessoas, criou o homem tricótomo, porém este homem é um só. Eu não posso separar a minha vida espiritual, o meu espírito e alma, do meu corpo, da minha vida física, daquilo que eu faço no dia a dia e também das minhas finanças. E é comum muitos crentes tentarem separar aí as duas coisas e acabam não entendendo este tema. Então é importante você saber que ambas as coisas, a vida financeira com a vida espiritual, elas estão sim relacionadas. Perceba através do texto áureo, que é 1 Timóteo capítulo 6, perceba através do texto áureo que não há nada de mal no dinheiro. Não diz que é pecado ter dinheiro ou ser rico.
financeiramente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Timóteo 6, o que ele está condenando é o amor ao dinheiro. Veja que o versículo diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele não diz que o dinheiro é, mas sim que o amor ao dinheiro. Há muitos que amam o dinheiro e são pobres, mesquinhos, porque não sabem lidar com o mesmo. Por outro lado, existem pessoas que nem mesmo são cristãs, mas sabem administrar corretamente o dinheiro e por isso são bem-sucedidas. Então não é uma regra que você precisa ser crente e pelo fato de você ser crente e ser um dizimista, você vai ser abençoado financeiramente, na sua empresa, no seu comércio, naquilo que você fizer. Porque tem muitas pessoas que simplesmente não sabem administrar e acabam gastando mais do que ganham. Então é impossível que você venha dar um bom testemunho nesta área e é impossível também que você venha prosperar se você age desta forma. Então não tem nada de espiritual nisso. As pessoas precisam saber que além de serem crentes em Jesus, crerem em Jesus, elas precisam administrar bem para que elas deem um bom testemunho aos que são de fora. Às vezes acontece o contrário, como eu mencionei aqui. Existem muitas formas de ganhar dinheiro. Olha só o que eu cito aqui. Existem muitas formas de se ganhar dinheiro. Trabalhando com esforço e dedicação, esta é a primeira. Outra forma é comercializando produtos ilícitos. Segunda, driblando as leis do país, Receita Federal e outros impostos. Contando com a sorte em jogos e loterias. Esta é a outra forma. Não sendo avarento, tendo dinheiro e sendo senhor dele. Jamais o contrário, sendo liberal, abençoando pessoas produtivas ao seu redor. Eu vou repetir isso, porque isso daqui é uma sentença para a sua vida. Ó, não sendo avarento é um requisito para você administrar aí o seu dinheiro. Não sendo avarento, tendo dinheiro, mas sendo senhor dele. Jamais o contrário, jamais o dinheiro pode ser o teu senhor. Aquilo que você ama acima de qualquer coisa é o teu Deus. Então, se você ama o dinheiro mais do que tudo, o dinheiro é o teu Deus, e isso está errado porque você deve ser senhor do dinheiro. O que é senhor? Dono do dinheiro, e não ao contrário, o dinheiro ser dono de você. Sendo liberal, eu coloco aqui, e abençoando pessoas produtivas ao seu redor. Então, nós devemos abençoar as pessoas que nós vemos que elas têm um futuro, que elas trabalham, que elas são esforçadas, que elas são produtivas. Abençoar aqui não é fazer uma oração, é dar dinheiro, é fazer algo que você nunca fez por outra pessoa, é liberar aí uma certa quantia em dinheiro para abençoar a vida desta pessoa. E quando você faz isso, você abre as janelas do céu sobre a sua vida. Mas perceba o que eu coloquei aqui, que você deve abençoar pessoas que são produtivas. Então você precisa semear, mas semear em terra fértil. Se você começar a dar dinheiro para pessoas que não produzem nada, que são vadias, que não fazem nada da vida, isto não vai se reverter em bênçãos para você. Olha, das opções acima, das opções que eu citei, somente a primeira e a última convém ao cristão. Vou repetir a primeira: trabalhando com esforço e dedicação. Vou repetir a última: não sendo avarento, tendo dinheiro e sendo o senhor dele, jamais o contrário. Sendo liberal e abençoando pessoas produtivas ao seu redor. Muito bem, a maneira como o cristão deve utilizar seu dinheiro. No meu esboço eu coloquei seu aqui entre parênteses, porque não é totalmente seu, é Deus que lhe dá. Então esse seu aqui ficou entre parênteses. Primeiro, tendo a convicção de que o dinheiro não é seu. Se você o tem, é porque Deus te deu condição para ganhá-lo. Quantas pessoas que eu já encontrei que dizem, não, o dinheiro é meu.
Eu que trabalhei duro, levantei 6 horas da manhã, trabalhei no feriado, trabalhei no final de semana. Não, você só fez isso porque Deus lhe deu condição para que você se levantasse da cama, lhe deu saúde, lhe deu o ar para respirar, lhe deu toda a condição de você ir trabalhar na sua empresa ou na indústria onde você é empregado e você ganhar o seu dinheiro, mas o dinheiro não é absolutamente seu, é Deus que te deu condições para você usufruir dele. Tenha essa consciência. Olha só, eu li lá no Salmo 24 que toda a terra é do Senhor e o seu corpo ele também pertence a Deus. Tanto o ar que você respira como o teu pulmão são dádivas divinas. Então basta que uma artéria aí do seu corpo venha a falhar, basta que o seu coração pare, que tudo vai por água abaixo. Então o ser humano ele é frágil. Se você está bem, se você produz, se você trabalha, é porque o Senhor é bom e Ele tem te dado condições, mas até o seu corpo pertence a Ele. Uma das maneiras também do cristão utilizar o seu dinheiro é contribuindo na sua igreja local. Contribuir em sua igreja nada mais é do que um filho dando presente ao pai com o próprio dinheiro do pai. Já viu o Dia dos Pais? A criança vai lá e dá um presente ao pai, mas foi o próprio pai que pagou. Deus é tão bom que recebe da gente aquilo que já é dele e não nos lança isso em rosto. O cristão cumpre com todas as suas obrigações na sociedade civil. Essa também é uma maneira de se utilizar o seu dinheiro, cumprindo com todas as obrigações na sociedade. Com sabedoria, não apenas humana, mas do alto, com prudência, sempre se antecipando quanto aos riscos, com comedimento, sempre moderando as situações e com amor a Deus e ao próximo. É desta maneira que o cristão administra o seu dinheiro, é desta maneira que você dá um exemplo para aqueles que estão à sua volta. É muito difícil pregar o Evangelho. Não é fácil. É fácil você fazer um esboço, tomar um microfone, subir numa tribuna e expor o Evangelho de Cristo. Mas quando você precisa demonstrar isso, as pessoas estão olhando para atitudes como essa a respeito das finanças. E elas querem ver em mim, elas querem ver em você uma diferença. Irmãos, é tempo de fazer diferença. Não dentro dos templos, mas principalmente com o testemunho que nós damos para a sociedade através da maneira como nós administramos as nossas finanças. Que Deus em Cristo os abençoe ricamente em nome de Jesus.